dia! Bom dia! Nossa, primeiro dia do nosso propósito de 7 dias. Nós vamos estar fazendo aqui nossos devocionais. Nossa, eu tô bem animada por o que você vai fazer. Sejam muito bem-vindas. Para quem está aqui ao vivo, tem um grupo de apoio, tá? Nós temos um grupo de apoio para mulheres que estão participando desse propósito de 7 dias. A gente vai fazer várias áreas da vida, né? E esse primeiro é para a vida sentimental, né? Então, bom dia, Isa. Bom dia, vão entrando. A gente vai falar hoje, né, o nosso devocional sobre guardar o coração. Quem tem ocupado o primeiro lugar em você, né? E muito intencional esse nosso primeiro encontro ser sobre isso, né? Nath, por quê, né? Por que esse primeiro encontro, esse primeiro propósito, ele foi nessa área, né, sentimental? Bom dia, Brenda. Por quê? Dias Namorados chegando, dia 12, sexta-feira aí, né? E por muitos anos, esse dia foi um dia muito complicado pra mim, muito difícil, né? Porque eu sempre tava meio embolada ali na vida sentimental. Então, eu escolhi esse primeiro tema por conta de que eu venci essa área, né, da vida sentimental, e eu precisava derramar isso na vida de outras mulheres, sabe? Eu sempre fui muito frustrada nessa área. Eu sempre perguntava muito pra Deus, dizia assim: Senhor, por que eu tenho que passar por todas as áreas de uma forma tão desorganizada, sabe? De uma desordem tão grande, com muitos vícios emocionais, né? E hoje eu cheguei à conclusão de que, na verdade, era tudo porque eu perdia pelas minhas emoções. Eu perdia na minha mente. Eu não sabia governar as minhas emoções. Então, eu vivia em desordem em todas as áreas da minha vida. Eu vivia em desordem nos relacionamentos, nas finanças, no meu emocional, sabe? No meu corpo. E a gente vai ter... Isso é um projeto de Deus, assim, para quem tá ao vivo e para quem vai assistir gravado. Você está sobre um projeto que Deus colocou no meu espírito, no meu coração, sabe? Esses últimos dias eu tenho acordado muito de madrugada e o Senhor falou muito pra mim que eu precisava me levantar e fazer esse propósito. E quando Deus fala conosco, né? Já falando pra você, assim, pra te ensinar, que foi algo que eu aprendi. Deus, quando Ele fala aos nossos corações, né? Quando Ele fala aos nossos, primeiro Ele coloca aquele desejo no coração. E a Bíblia fala que o nosso coração, ele é enganoso, né? Então pode ser a sua carne falando sim, pode ser a sua vontade falando. Só que quando Deus fala, né? Quando Deus coloca aquele desejo no seu coração, Ele confirma através da palavra, sabe? Através de tudo Ele confirma, né? Mas principalmente através da Bíblia. Inclusive, pegue sua Bíblia, por favor, e pegue seu caderninho. Eu coloquei aqui, tô aqui do meu lado, o caderno vermelho, que esse foi o meu lugar de cura, né? Quando eu conhecia ao Senhor, eu era muito frustrada nessa área sentimental. Eu acho que é a área, assim, mais caótica que eu tinha na minha vida, né? Mais frustrada, minha zona de desordem maior na minha vida era a área sentimental, a vida sentimental. E quando eu cheguei, né, e conheci Jesus, eu entreguei essa minha área por completo a Ele, né? E a gente vai entrar nesse passo de entregar a nossa vida sentimental. Bom dia, Karine, seja bem-vinda. A gente vai entrar nesse processo de entregar o nosso coração pro Senhor, tá? Certo? E esse caderninho vermelho, inclusive, tem uma história muito legal, assim, que eu queria compartilhar com você. Eu, quando conheci o Senhor,
eu lembro que eu tava muito frustrada. O que é esse caderno vermelho? Vou contar, o mistério do caderno vermelho. Porque quem chegou aqui, né, que faz um tempinho, já sabe do caderno vermelho. Mas quem não, vou contar agora. Quando eu me converti e tudo mais, eu era muito frustrada nessa área sentimental. Então, eu lembro que eu vivia num mundo, assim, que a gente chama de festas, de bebida, de desordem, de relacionamentos frustrados. Então, eu era muito frustrada nessa área, né? Bom dia, Thaís! Então, assim, quando eu decidi, eu tava na minha última festa, sabe? Na minha última desordem. Eu cheguei de madrugada, muito ansiosa, assim, muito conturbada da minha mente, né? E aí eu ajoelhei e na minha sala, inclusive, eu disse assim, Deus, é o seguinte, eu não aguento mais passar por isso. Se o Senhor realmente existe, o Senhor precisa me tirar desse lugar, porque sozinha eu não vou conseguir. E eu te prometo que se o Senhor me tirar desse lugar, eu juro que eu faço uma aliança com o Senhor aqui. Eu nunca mais, até meu casamento, eu vou guardar meu coração e o meu corpo em ti. E eu nunca mais vou entregar para meu coração o meu corpo físico para outros homens, outras pessoas e até mesmo amizades, né? E aí pronto, desde aquele dia acabou, né? E aí eu senti ao meu espírito de comprar um caderno vermelho. E esse caderno vermelho foi o caderno onde eu começou a minha cura, né? Então, nesse primeiro dia, Carol querendo participar também do devocional. Nesse primeiro dia, eu coloquei aqui, eu registrei todo o meu tempo de espera. Então, eu coloquei assim, ó, todo o meu tempo de espera, gerando o testemunho da minha família e curando as minhas feridas. Então, antes, já é um aprendizado para você, né? E antes de Deus, ele entregar algo para você, antes de Deus entregar uma família, um relacionamento, filhos, uma promessa na sua vida, ele vai te preparar. Como? Curando as suas feridas. E dói um pouquinho, mas vale muito a pena, eu garanto pra você. Sabe? E uma coisa que eu quero dizer pra você, persista até o final desses 7 dias. Nós temos um grupo de apoio. Se você não tá aqui o link. Se você tá assistindo gravado, coloca aqui a palavra propósito, que eu te mando no seu privado. Nós temos um grupo de apoio, porque eu sei o quão é difícil você suportar isso sozinho, né? E aí, esse é o caderno vermelho. É o caderno onde tem tudo registrado. Todos o meu registro de cura, né? Eu coloquei tudo aqui, assim. O homem que Deus ia falando que eu ia casar. E Deus, ele foi colocando luz, assim, sabe? Eu não tinha nem... O que era um homem, sabe? Que tinha os princípios de Deus, né? O que era realmente esse homem? O que estava em mim travando que eu não conseguia atrair essa pessoa? O que tinha de ferida? Então, assim, eu fiz um propósito de 4 fases. Até coloquei aqui, ó, propósito de 4 fases. E é justamente o que eu vou ensinar pra vocês durante esses 7 dias. Tudo que eu já vivi. Não é só baseado sabe? Em estudos e tudo mais. Não, é estudo e vivência. Então, tudo que eu tô passando pra vocês, eu já vivi, tá? Então, eu vou passar pra vocês esses dias. Dani, bom dia. Eu tô começando agora, tá? A gente não tá começando já o devocional. Eu tava contando aqui a história do caderno vermelho. Então, tá começando agora, fica tranquilo. E eu tô dizendo que esse caderno foi o meu caderno de cura. Então, toda minha parte sentimental foi nesse caderno vermelho. E foi onde o Senhor me curou, e o Senhor fez grandes coisas na minha vida e curou as minhas feridas. Certo? Então, é o seguinte. Primeiras instruções pra gente começar esse propósito de 7 dias. Primeira coisa. Eu acho muito importante você estar jejuando, tá? Um potencializador. Por quê? Para que serve o jejum? Para que a gente mate a nossa carne e fortaleça o nosso espírito. Deus, ele fala conosco todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Só que o que acontece? Nós estamos tão aceleradas, tanto na carne,
sabe? No fazer, no controle, na ação, que a gente não consegue perceber a direção de Deus. E quando a gente jejuma, é justamente para isso. Não é para pedir, não é uma moeda de troca para Deus. Tipo, ó Deus, vou jejuar aqui e o Senhor vai me mandar uma pessoa. Ou Deus, eu vou jejuar aqui e o Senhor vai me mandar mais dinheiro. Vai me mandar um trabalho. Não. É para que você mate a sua carne, para você estar mais no Espírito e entender a direção de Deus. Entender o que é para você e o que não é. Né? O jejum, ele é para isso. Para você, quando você faz o jejum, você observa melhor as coisas. Né? E não é que vai chegar uma pessoa na sua vida, ou que não vai chegar mais dinheiro, ou então que vai ficar sem ansiedade. Mas é porque você consegue perceber aquilo que Deus quer falar para você. Então, às vezes você está passando por uma desordem financeira e Deus ele tá te dando estratégias para você sair daquilo, mas você está tão automatizado, está tão na carne que você não consegue identificar. Às vezes você está num relacionamento que claramente não é para você. Ou então, às vezes, tem alguém do seu lado que possa ser uma pessoa interessante, mas você está tão na carne que você não consegue perceber a direção de Deus. Então, o jejum é para isso. E é muito importante que você faça o jejum. Então, como que eu te recomendo a fazer, que funciona muito para mim? Tem vários jejuns, tá? Mas o que eu quero, né? Tem... Bom dia, Bruna! Tem vários jejuns, mas o que... Tem pessoas aqui que já fazem jejum e outros não. Então, pra gente ficar no meu termo, o que eu recomendo? Você pode, nesses 7 dias, abdicar de uma refeição, né? O almoço, o jantar, enfim. Ou então, a gente pode fazer 6 horas de jejum. Então, você vai jantar, certo? Você vai jantar e você só vai comer no almoço. Você vai abdicar do café da manhã. Né? Ou então, 6 horas, por exemplo, você jantou, acordou... 6 horas da manhã, acordou 7 horas da manhã, você vai contar 6 horas de jejum, certo? E você vai ficar em espírito. O que significa ficar em espírito? É ficar atento ao que Deus está falando para você, sabe? Através de uma palavra na Bíblia, através dos sinais, sabe? Através de pessoas, sabe? Não é profecias. Às vezes uma pessoa ela tá passando por alguma situação ou ela fala alguma coisa que o teu espírito ele reconhece aquilo, o Espírito Santo ele te ensina algo. É ficar atenta naquilo que Deus quer falar para você, certo? Segunda coisa, separar um caderninho. Separe o seu caderno dessa jornada. Aqui, ó, caderno vermelho. Não precisa ser necessariamente vermelho, mas separe um caderno para essa jornada, para esse propósito de 7 dias. Anote tudo que Deus vai falar para você, seja na madrugada, seja à noite, seja de manhã. Anota tudo que Deus fala para você, assim, tudo. Às vezes Deus vai te dar uma lembrança da sua infância, anota. Deus vai te dar uma direção, Deus vai te abrir, assim, a palavra que Deus me falou, a direção de Deus foi, Deus coloca luz. Então Deus vai colocar luz, né? Deus vai colocar luz nas mentiras que você acreditou até agora, nos comportamentos, nos seus gatilhos, nos seus traumas, e como eu falei pra você, pode doer um pouquinho, mas vale muito a pena. Eu te garanto isso. Vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena permanecer até o final e ficar embaixo do que Deus ele te direciona, certo? Outra coisa, temos um grupo de apoio, porque eu sei que é muito difícil a jornada. Então, temos um grupo de apoio. Se você está assistindo ao vivo, não entrou no grupo de apoio ainda, entre. O link está aqui do grupo, certo? E também, quem está gravado, é só colocar o nome propósito e eu vou te mandar no seu direct o link do nosso grupo. E também tire todas as distrações. Pergunte para Deus, durante esses 7 dias, qual é a distração que eu preciso tirar? Né? O que eu preciso tirar? Às vezes é o celular, às vezes é uma pessoa, às vezes... até mesmo a comida, sabe? Às vezes é o trabalho que você leva para sua casa. Qual a distração que você precisa tirar durante esses 7 dias, certo? Então essas são as primeiras instruções. Você tá com a sua Bíblia aí? Se não, pode abrir ela aí, pode pegar e abrir. A gente vai falar hoje sobre Provérbios, né?
Provérbios 4:23. Para você que não tem costume de ler a Bíblia, eu vou te ensinar, tá? Tem pessoas aqui que estão avançadas e outras que estão começando agora. E tá tudo bem. Vai te ajudar de qualquer maneira, tá? O que não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, mas é o que Deus quer fazer na sua vida. Então, Ele tem algo para fazer em você, né? E de cura mesmo. Então, para te ensinar, caso você não tenha costume de ler a Bíblia, tá? Você vai pegar a sua Bíblia. Essa aqui é a minha bem pequenininha, graças a Deus. Aí, quando eu falo assim, ó, Provérbios, você vai lá em Provérbios, certo? Você vai abrir Provérbios, você vai lá no livro de Provérbios, procura aí, vai em Provérbios. Aí, quando eu falar assim, ó, capítulo 4, aí você vai lá, tem um númerozinho 4. Ó, tem um númerozinho aí na sua Bíblia. 4. Tá vendo? 4. Isso é o capítulo. Aí quando eu falo assim, versículo, aí tem os númerozinhos menores. E você vai no versículo 21. Na verdade, você vai no versículo 23. Aí você tem um númerozinho. Então, Provérbios, capítulo, que é o maiorzinho, certo? Capítulo, que é o númerozinho maior, e versículos são os númerozinhos menores. Então, você vai em Provérbios 4, versículo 23. Em Provérbios 4, 23, fala assim, ó, de tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que é que isso significa? Que Deus, isso é um ensinamento de Deus, né? Isso aqui, a Bíblia é um manual. É um manual, não é pra você, vou ler a Bíblia pra ficar santa, sabe? Mas vou ler a Bíblia para entender o que Deus quer de mim, como mulher. É o seu manual. Tá aqui, tudo que Deus espera de você, a vida correta para você frutificar na sua vida, tá aqui. Todo passo a passo, né? E Provérbios é um livro de muita sabedoria. Provérbios é um livro que ele ensina muito o caminho de como nós vamos ser mulheres mais sábias, né? Então, guardar o coração não é uma blindagem emocional, corpo. Não é você ficar assim, ó, sabe? Não é você criar uma capa. Por quê? O que acontece? O erro de muitas mulheres, que foi o meu erro, pra você não cometer esse erro, tá? Se você estiver cometendo, já entende agora. Muitas mulheres vêm de um estado de dependência emocional, de passar por sofrimentos, muitos relacionamentos frustrados, muitas coisas, muitas feridas, né? E aí você cria uma capa de proteção. Você cria uma capa de proteção. E essa capa é um muro, assim, sabe? É um muro enorme. E você diz assim, agora ninguém vai mais tocar em mim. Ninguém vai mexer mais em mim. Chega. Aí você cria esse... Mas é o chega no sentido de criar um muro, assim, sabe? Aí você fica nos dois extremos. Ou você se envolve com pessoas, com homens, pra alimentar sua carência. Ou então você vira essa defesa, que é uma defesa totalmente disfuncional. Enquanto você precisa nem estar no extremo, nem no outro. Você só precisa entender sobre você e sobre os princípios de Deus. Você precisa guardar seu coração como uma blindagem espiritual. Entendeu? E você vai entender aqui o que é guardar o coração, né? Biblicamente, guardar o coração significa esconder, guardar numa caixinha as suas emoções, né? E no sentido de ninguém mexe nas minhas emoções. Entende? Eu governo as minhas emoções. Bom dia, Letícia. Saudade também. Então, assim, guardar o coração, ele significa o quê? Um coração que representa o centro da vida. O centro da sua vida, o que é? O Senhor. Né? Guardar o coração significa ter uma blindagem nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas emoções, nas suas intenções, nas suas decisões, nos seus afetos.
Guardar o coração significa isso, né? Tudo que acontece sobre a sua mente, você é também o coração. Porque a gente fala assim, guarda o coração, cria uma blindagem. Pronto, não vou mais me relacionar com ninguém, não quero mais saber de homem. E eu já fui essa pessoa. Pra vocês terem noção, teve um tempo que eu me sabotava até de ir pra academia, porque eu tinha medo dos olhares de homens. E eu criei essa blindagem. Então eu deixava da minha vida acontecer por uma coisa que eu não tinha controle se uma pessoa ia olhar ou não pra mim. Entende? E eu tinha medo de cair, eu tinha medo de cair naquelas armadilhas de novo, né? De sofrer novamente. Então eu criei um muro. E eu deixava de viver coisas que eu gostava por causa disso. Então você vai entender hoje o que é de fato guardar o coração no Senhor, certo? Baseado nisso, né? Na Bíblia é um ensinamento. Então assim, vou repetir de novo o versículo. De tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque ele procede à fonte da vida. Tudo começa pelo seu coração. Até mesmo alguma promessa começa pelo seu coração. Por onde é que Deus fala alguma coisa pra você? Primeiro no seu coração. Ele coloca o desejo no seu coração. E por aí que começa tudo. Então, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E aí que entra a grande diferença, tá? Então, o que de fato, coloquei aqui 3 coisinhas para que você entenda, até coloquei aqui de um lado para não esquecer de falar nada para você. 3 coisas para que você entenda o que é guardar o coração em Deus. Primeira, guardar o coração é proteger quem governa a sua vida, né? Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente entrega o nosso coração para aquilo que ocupa os nossos pensamentos durante o dia. Então, seja uma pessoa, seja uma preocupação, seja uma decepção, um medo. Então, a gente entrega o nosso coração a essas preocupações, a essas pessoas, a esse sentimento, né? Então, o princípio de tudo, guardar o coração, é guardar as emoções. Lembra que no começo eu falei para vocês que eu sempre perdi muito para as minhas emoções, né? Então, em todas as áreas da minha vida, na vida de sentimentos, eu me envolvia com uma pessoa por carência, né? Eu me envolvia em dívidas pela minha mente, pelas minhas emoções, né? Eu cheguei à obesidade e à compulsão alimentar pela minha mente, pelas minhas emoções, pelo não governo das minhas emoções. Então, guardar o seu coração significa na vida sentimental, mas significa em tudo na sua vida. Quando a gente fala guardar o coração, significa guardar o coração, sim, para homens errados, sim, para homens incoerentes com a palavra. Você quer saber qual é o comportamento de um homem que segue o princípio de Deus? Você quer atrair um homem de Deus? Aqui, ó. Lê Efésios. O que é um coração de Deus? Sabe? O que é um homem de Deus? Né? E uma coisa assim que eu aprendi muito, que Deus me ensinou muito, é não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Né? Um homem, ele vai te dar os sinais. E eu não tô falando de sinais de curtida, de jantar, de não sei o que, blá blá blá, blá. Não. É os sinais bíblicos. Sabe? A Bíblia fala que um homem, ele tem que amar, nós mulheres, né? Ele tem que te amar como Cristo amou a igreja. Como Jesus, ele amou a sua igreja, o seu ministério. Sabe? Ele tem que te amar como Cristo amou a igreja. Então, se é um homem que chega pra ti só pra te entregar migalhas, se é um homem que chega pra você só enxerga o seu físico, só enxerga a sua carne, nem conversa com você, nem quer saber da sua vida, sabe? Não respeita os seus princípios, não é um homem de Deus. Não é esse homem que Deus tem pra você. Sinto muito em falar. Né? Claro que Deus restaura e tudo mais, mas eu já perdi muito tempo da minha vida achando que Deus ia restaurar outra pessoa. E claro que Deus tem um propósito para tudo, mas não ignore os sinais. Não ignore os sinais.
são poucos, sabe? É uma besteirinha, assim. Faz umas 2 semanas, mais ou menos, uma amiga chegou pra mim e falou assim sobre ele tinha chamado ela pro cinema, né? E parece um convite bem fofo, né? Cinema, de repente. Mas, vamos lá, esse homem nunca tinha visto essa mulher, só conversava pelo Instagram. E o primeiro date, é no cinema. Gente, por favor, um homem que ele realmente está interessado em você, ele vai te chamar para um ambiente para te conhecer, ele quer conhecer você, ele se interessa por você, sabe? Ele te escuta, ele te ouve, sabe? Ele valida as suas emoções. Um homem que carrega princípios do Senhor, ele vai te honrar. A tendência é que ele te ame como o Senhor ama a igreja. Então, Deus, ele te criou de uma forma com tanto cuidado. Então, Deus, ele quer que você esteja nessa situação, porque eu não sei o que é que você está vivendo, mas Deus, ele quer que você esteja nessa situação ou não, né? Deus, quando você imagina a situação que você está vivendo e você imagina a cena de Deus olhando para essa situação, você acha que ele estaria triste ou feliz com essa situação, né? Quando você aceita migalhas de um homem, será que o Senhor ele fica triste ou feliz? Quando você cria uma capa de proteção e você diz assim, agora ninguém toca mais em mim e eu não quero saber de homem. Quando Deus ele tem uma promessa para você de casamento e você invalida isso, você acha que Deus fica feliz ou fica triste com isso? Entende? Então, eu quero que você volte hoje para o centro da vontade de Deus, que é o quê? Guardar o seu coração. Até que uma pessoa chegue na sua vida, sabe? Até que uma promessa de casamento se cumpra na sua vida. Guardar o coração também é você não ficar mais se martirizando por coisas do passado. Sabia que guardar o coração também é você curar as feridas do passado? Então, guardar o coração é guardar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus desejos, as feridas do passado. Se livrar dessas feridas do passado, né? Entender quem governa hoje, sabe? A sua carne ou o seu espírito, né? Quem tem governado as suas emoções e as suas decisões ultimamente. Então, o primeiro ponto de guardar o coração é você entender sobre o governo das suas emoções. Você precisa governar as suas emoções. E uma das coisas que eu sempre oro de manhã, quando eu tô, sabe... Você não vai acordar motivado todos os dias, mas quando você acordar e você perceber que você tá com uma mente meio distorcida, você vai acordar e você vai falar assim, Deus, eu escolho ter uma mente positiva. Jesus, me ajuda a ter uma mente positiva, sabe? Me ajuda a ter uma mente positiva. Eu governo as minhas emoções, porque eu sou dominado pelo Espírito. Pelo teu Espírito. Eu levo todos os pensamentos ruins, sabe? Levo todos os cativos dos meus pensamentos a ti, Senhor Deus. Sabe? Ora pela tua mente, sabe? Ora pelas coisas ruins. E a forma de orar, né? Deus com certeza deve estar falando alguma coisa pra você agora. Então, se é alguém do passado, se é um relacionamento atual, se é você que quer tanto casar que você não consegue viver a sua vida, né? Por muito tempo eu fui essa pessoa de que eu queria tanto construir minha família, e é um dos meus maiores sonhos, né? Eu tava falando pra amiga esses dias que meu sonho desde os meus 10 anos de idade, porque eu nunca sonhei em ter sucesso, formar, ter sucesso financeiro, sucesso profissional. Claro que eu sempre desejei, mas assim, não foi o meu sonho. Eu não cresci dizendo assim, eu quero ter sucesso. Nunca. Mas o meu sonho sempre foi ter a minha família, né? E eu sempre falava, desde os meus 10 anos, eu queria ter minha família, queria casar, eu queria que fosse totalmente diferente do que como eu cresci, né?
E esse foi sempre o meu sonho. Só que aí a vida, ela vai te levando para um caminho de dores. E essas dores te afastam do teu sonho, né? Você vai se envolvendo com pessoas, você vai se envolvendo pela carência, você vai construindo essa capa de proteção, às vezes você casa errado, às vezes você se relaciona errado, e parece que você perdeu tempo. Só que na verdade não, esse tempo é justamente o tempo que Deus precisou para te tratar, né? E hoje eu consegui enxergar, eu tenho 30 anos, então glória a Deus que eu não casei com as pessoas que eu tinha me relacionado no passado. Eu tava super arrependida hoje. E eu passei 11 anos de um relacionamento. E eu me sentia muito culpada, né? Por ter perdido tantos anos da minha vida. Só que eu sei que eu estava no centro da vontade de Deus, mesmo que eu não entendesse, né? E os frutos que eu colhi foram os frutos errados. Só que todos os dias Deus nos dá novas oportunidades de colher, de colocar novas sementes para lá na frente a gente colher frutos bons. E quando você decide hoje colocar novas sementes, daqui a um mês você ainda vai colher alguns frutos ruins da sua plantação antiga. Só que à medida que você vai plantando coisas novas, você também vai colhendo coisas novas. E a partir do tempo vai ficar só coisas novas. É um novo de Deus na sua vida, sabe? Mas para você ter um novo de Deus na sua vida, começa hoje. Você precisa guardar seu coração hoje. Você precisa colocar a semente hoje, para que daqui a um tempo você colha isso, né? No reino de Deus funciona assim. Você primeiro coloca aqui as suas sementes e você está aqui. Deus, aqui é a minha semente. Aí depois Deus, ele vai lá e cuida. Ele rega para você. Isso significa o quê? Deus tá aqui, ó. Eu abro a porta do meu coração. Aí quando você fala isso, você tá colocando a sua semente. E aí, quando você abre a porta do seu coração, Deus, ele te trata, ele te cuida, ele mostra a sua identidade, ele coloca luz onde precisa ser tratado. Ele trata, ele fala pra você, você vai falar em oração, né? Você vai falar pra ele, você vai entregar pra ele. E aí é quando acontece que Deus planta, que Deus, na verdade, que Deus cuida do seu jardim, cuida das suas sementes, que é o seu interno. Entende? Que ele vai curando, ele vai cuidando, ele vai, sabe? Ele vai colocando ali novos frutos. E aí depois nascem novos frutos, que é o tempo do novo de Deus. O novo de Deus não é assim, ó, do nada. O novo de Deus, pra você viver o novo de Deus, você precisa primeiro colocar a sua sementinha, ó. Colocou a sementinha, abriu o coração, agora Deus pode entrar e tratar. Porque enquanto você ficar fazendo tudo pela força do seu braço, Deus não vai entrar na sua vida. Sinto muito de dizer. É como se fosse um advogado. Você está passando por um processo, você está passando por uma dificuldade, alguma coisa, algum BO que deu na sua vida. E você quer resolver isso, mas você não sabe, você não é advogado, né? Embora tenha advogados aqui, mas desconsidere se tiver. Vocês entenderem. Você não é advogada. Então você não vai saber como resolver isso. E aí vai ficando, vai crescendo, e aí vai ficando um BO maior. Mas quando você contrata um advogado, ele vai lá e te defende. Ele vai lá e pode tomar a frente e resolver aquela situação. É a mesma coisa com Deus. Quando você fica tentando fazer pela força do seu braço, levando e esquecendo essa parte, essa vida sentimental, e não guardando as suas emoções, não guardando o seu coração, perdendo para as suas emoções todos os dias, Deus, ele vai ficar só olhando. Deus, ele é muito educado. Jesus, ele é muito educado. Ele bate na sua porta, mas se você não abrir para ele entrar, ele não vai entrar na sua vida, né? Então, você precisa deixar Deus entrar. Então, ele vai tirar todos... Imagina uma casa muito suja. Como é que é o processo de cura, né? Primeiro, o Senhor, ele entra na sua vida, ele entra na sua casa, ele tira toda a bagunça, ele organiza a sua casa. E aí, quando parece que tá tudo muito limpo, tem as areazinhas, né? As coisinhas. Então, qual é a área que você tá hoje? Qual é a fase que você tá hoje? Você tá com a casa toda bagunçada, né? Você tá com a casa toda bagunçada, ou você sente que, na verdade, o Senhor, ele já entrou, ele já tirou aqui algumas sujeiras, mas resta ali alguns requisitos. Existe uma sujeira embaixo ali do tapete, né? Que é o que a gente não quer mexer, né?
Aí por que dói? Porque a gente colocou a sujeira embaixo da pet. E aí quando Jesus ele entra, ele faz assim, ó, ele sacode. E aí dói um pouquinho. Mas depois a gente fica limpa. E a melhor sensação do mundo é essa. Certo? Segunda coisa, guardar o coração é vigiar o que eu alimento dentro de mim. Então, assim, nem sempre o que destrói uma mulher, ele vem de fora, mas vem de dentro. Tudo começa de dentro, né? Tudo, muitas vezes, lembra que eu falei pra você que Deus, quando ele coloca o desejo no nosso coração? Então, até as coisas boas, até o que vem de Deus, também coloca no nosso coração. Mas os pensamentos, as coisas, eles ruins também começam aqui dentro, sabe? Então não deixa alimentar coisas ruins dentro de você. O que é esse alimentar? Você tem aqui até algumas coisinhas possíveis que você possa estar alimentando hoje. Por exemplo, uma lembrança alimentada, né? Uma lembrança do passado, coisas que já passaram, sabe? A maior prisão da vida de uma mulher é você ficar presa no passado, de coisas que já aconteceu, do que daria certo, do que não deu, e se eu fizesse diferente, não importa. Se o Senhor tirou dessa situação, não é pra você viver mais isso, sabe? Se não deu certo, é porque não era pra dar e pronto, acabou-se, sabe? A gente precisa encarar o processo com mais racionalidade, com mais autorresponsabilidade, com mais posicionamento de mulher. Tipo, Deus me tirou daquilo. Enquanto você ficar presa no passado, de coisas que já aconteceram, você não vai viver um novo. Você tá colocando espaço, colocando algo que não é pra estar, entendeu? É como se fosse esse copo aqui, ó. Se tiver cheio de água suja, se eu colocar água nova, vai contaminar. Aí não vai dar certo. Deixa eu beber até água. Tá fazendo sentido pra vocês? Coloque aqui no comentário pra eu saber. Inclusive, envia também esse devocional pra sua amiga. Você sabe que precisa... A gente sempre tem uma amiga, né? Que tá passando por isso e precisa desse conhecimento da palavra. Então, assim, outra coisa. Uma expectativa criada. Às vezes a gente cria expectativa onde não tem. Eu já fui muito assim. Uma curtida no stories, sabe? Às vezes um olhar diferente. Ou então, às vezes, a pessoa fica ali alimentando uma conversa, mas que não vai pra frente. Ou fica ali só pelo seu ego de ficar vendo que a pessoa tá curtindo, tá falando, tá não sei o que, sabe? Alimentar uma expectativa criada que não existe, né? Terceira coisa, uma conversa imaginária, que é o que eu falei pra vocês. Outra coisa, comparação constante. Ela viveu, ela tá vivendo e eu não. Parece que dá certo pra todo mundo. E, gente, isso é muito normal, né? É muito normal que aconteça. E tá tudo bem. Só que você... Não é que não vai existir isso. Não é que você vai apagar da sua mente aquela pessoa. Não é que você não vai lembrar. Não é que vai vir as lembranças. Mas eu quero que você entenda que não é que não vai vir as lembranças. É que você agora vai agir de uma forma diferente. Perceba a diferença. Não é pra te levar para um lugar de culpa, no sentido de não posso mais pensar sobre isso, meu Deus. Não. É pra te levar para um lugar de consciência de que eu estou pensando sobre isso, né? Existem comparações, existe uma ferida não tratada, mas eu identifico isso, esses pensamentos, e eu não alimento dentro de mim. Isso é guardar o coração. Guardar o coração dos nossos próprios pensamentos ruins. Eu entendi que há uma comparação, eu entendi que eu estou alimentando algo que não é para alimentar, de uma conversa, de uma pessoa. Eu entendi que eu estou lembrando de coisas que não é para pensar do passado. E eu corto esse pensamento dentro de mim. Então, na parte da saúde emocional, a gente fala assim: tudo que você pensa, né, vira suas emoções, que viram ações, que viram resultados. Então tudo vai virando uma bola de neve. Pode virar uma bola de neve ruim, pode virar uma bola de neve boa. O que você tem escolhido alimentar? Pensamentos de comparação, do passado? O que você tem decidido alimentar? Isso vai crescer dentro de você. Tudo que você foca, expande.
Mas se você tem cortado os pensamentos, tem trocado, Nath, como é que faz isso? Troca os pensamentos. Troca, guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda o que você coloca dentro de você. Não deixa isso tomar os teus pensamentos. Às vezes você começa o dia bem, aí do nada você tá aqui trabalhando de boa, aí vem aquele pensamento. Você não vai evitar de vir um pensamento, mas você vai evitar de ficar alimentando aquilo. Você lembra que você tem governo sobre as suas emoções. Você não tem governo sobre os seus pensamentos, sobre o que vem aqui dentro, mas você tem governo sobre as suas emoções, sobre ficar ou não naquele lugar. Você tem um poder de escolha todos os dias, de ficar ou não alimentando aqueles pensamentos dentro de você. Em Filipenses fala assim, ó, separei, Filipenses 4:8, fala assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, pensem nessas coisas. Então Deus fala, tudo que for verdadeiro, nobre, correto e puro, pensem sobre essas coisas. Isso quer dizer o quê? Todas as coisas ruins não é para estar nos seus pensamentos e não é para ser deixado levar para o seu coração. Simples. Esse é o direcionamento de Deus. Nath, não consigo, é treino. É treino. É treino. Vocês acham que eu tô todo dia assim, ó. Não, mas cada dia que a gente vai treinando mais, a gente vai saindo desse lugar. Né? Terceira coisa, uma pergunta. O que você tem alimentado que está roubando a sua paz? Anota. Terceira coisa, o que é guardar o coração? Guardar o coração é levar tudo para Deus antes de criar raiz. Eita. Ana nos ensina algo muito poderoso, né? Que ela estava ferida, ela estava machucada, ela estava sofrendo. Só que ela não permitiu que essa dor, ela que se tornasse em uma amargura, né? De que ela não se permitiu ser uma mulher amargurada, sabe? Ela não se permitiu ser uma mulher chata, triste, certo? E fala assim, ó, ela fala, né? Estou derramando minha alma perante o Senhor. O que significa alma? Significa emoções. Então Ana fala, estou derramando as minhas emoções, os meus pensamentos ruins, as coisas que não vêm do Senhor, a minha alma, as minhas emoções, para Deus. Eu estou te entregando, Senhor, cuida disso, sabe? Guardar o nosso coração não é fingir que tá tudo bem, mas é entregar pro Senhor. Você tem uma pessoa que você pode contar. E a gente vive a vida tão automático de entregar, de ser uma mulher controladora, que a gente esquece que a gente tem um pai que cuida de tudo. Que você tem um colo. Que você pode, como Mateus fala, né? Você pode fechar a porta do seu quarto e orar para Deus, né? Em secreto. Tem um Deus que está com você. Tem um Deus que fica com você. Tem um Deus que te escuta. Tem um Deus que te defende, sabe? E aí a gente entra num lugar, às vezes, de muita frustração, porque a gente vai pro Senhor e a gente ainda está no controle. E a gente não entende que Ele faz as coisas tudo no tempo certo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo certo, né? A Bíblia fala que há momentos de chorar e há momentos de você ficar feliz. Então são ciclos na nossa vida. Tem momentos que você vai precisar chorar, sim. Tem momentos que você vai plantar, colocar ali as sementes e vai ser meio árduo. Vai ser um pouquinho mais, sabe, mais sacrificante. Mas também existem os momentos e as fases de sorrir, de colher, fases boas, né? Existe algo que você está carregando sozinha e que não entregou completamente para Deus? Existe algo hoje que você está carregando, está tentando carregar sozinha, mas que você precisa entregar para Deus, que você pode entregar para Deus? Coloque nos comentários. Conclusão. 3 coisas para você guardar. 3 formas de você guardar o coração. Resumão. Primeira coisa, proteger quem governa a sua vida.
Segundo, quem governa a sua vida? Hoje, as emoções. Então você precisa proteger as suas emoções. Você não pode ser uma mulher que perde pelas suas emoções. Segundo, vigiar aquilo que você alimenta dentro de si. Vigiar o que você está alimentando, quais são os seus pensamentos dentro de você. Terceiro, entregar a Deus aquilo que pode criar raízes erradas no seu coração. E aí, pra gente já se caminhar pro final, eu queria que você abrisse Provérbios 8:12. E fala muito sobre... Provérbios fala muito sobre sabedoria, né? Mas fala muito que sabedoria é a prudência, né? E fala assim, ó. A sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O que significa prudência? Prudência é uma mulher que ela age observando. Ela não age pela impulsividade. Não é uma mulher impulsiva, né? Lembra no começo que eu falei? Não ignore os sinais. Uma mulher prudente, ela não ignora os sinais. Ela vê. Ela não age pela carência. Não é qualquer homem que chega pra vocês, você é linda. Te entrega presentes. Te traz, parece que é a pessoa certa. Te leva ali pra jantar e, sabe? Mas logo depois quer te levar pra um outro lugar mais reservado. Entende o que eu quero te dizer? Uma mulher prudente, ela age com muita sabedoria. E para você ser uma mulher sábia, você precisa entender o que é prudência. E prudência é calma, é apertar um pouco o freio. Não ser deixado agir pela emoção. Às vezes a gente tá tão carente, qualquer homem que chega na vida, você vai lá e você acha que é o homem da sua vida, né? Sendo que na verdade não é. É só uma migalha. Né? Imagina uma pessoa que ela tá presa num quarto muito tempo sem comer, né? E aí você solta essa pessoa e dá alguns pãezinhos pra ela, algumas migalhazinhas. Ela vai adorar, ela vai ficar ela vai estar com muita fome, então ela vai aceitar aquelas migalhas. Sabe? Quando eu falo migalhas, às vezes não é nem um homem que chega pra você, enfim. Mas é migalhas emocionais. Às vezes é migalhas dos seus pensamentos do passado. Né? Às vezes são comportamentos impulsivos, comportamentos de tentar preencher o vazio. E Nath, como é que eu me sinto totalmente preenchida? Através de Deus. Eu realmente só me senti preenchida com o Senhor, com o Espírito Santo, com coisas que Ele me direcionava, sabe? O processo de espera não é esperar sentada, é você se preparar em Deus, sabe? Eu vejo muitas mulheres, que era o meu caso, tá? De querer um homem provedor, querer um homem, né, sábio, querer um homem temente a Deus, que ama como a igreja amou, né, como Jesus amou a igreja. Mas você tá pronta pra receber esse homem? De verdade, assim, aqui ninguém tá vendo. Você tá pronta pra receber esse homem? Se hoje esse homem chegar na sua vida, você tá pronta pra receber ele? Você está sendo também essa mulher? Né? Então a reflexão, os ambientes que você está, os ambientes que você frequenta, são coerentes com os seus sonhos, com o que você quer viver? Eu sempre tenho uma frase que primeiro a gente precisa ser para ter. O que é que significa? Andar pela fé. Se você quer ter um casamento saudável, se você quer ter um homem assim, se você quer viver um sonho, se você quer construir uma família, você precisa primeiro ser para ter aquilo. Senão você vai destruir várias coisas que eu pedi para Deus, que Deus me deu, e depois eu destruí completamente pelas minhas próprias mãos, porque eu não estava pronta para receber. Certo? Em Provérbios fala assim, ó, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Isso no meu coração fala muito assim, de que uma mulher sábia, ela não se coloca em situações que vai ferir o coração dela, né? Ela observa os sinais. Ela age com prudência. Prudência significa cautela, tá?
Então, uma mulher prudente, como é que ela age? Ela busca a direção de Deus antes de tomar decisões. Ela guarda o coração e não entrega acesso a qualquer pessoa. Isso seja tanto na vida sentimental, mas também em amizades. Né? Gente, uma das coisas que mais mudou assim tudo são os ambientes. Os ambientes. Uma reflexão. Sabe, quando você tá ali, sabe um balde de caranguejo? Esse balde de caranguejo, você já percebeu que quando tem vários caranguejos dentro, eles não conseguem sair? Eles tentam, mas não conseguem sair. Por que? Eles sabem responder por que o caranguejo não consegue sair daquele balde depois que coloca lá dentro? Existem vários, mas eles não conseguem sair, nem pelo amor de Deus. E isso é a força do ambiente. Por que eles não conseguem sair? Porque eles não conseguem? Não, eles conseguem. Se tivesse sozinho lá, ele conseguia escalar. Mas porque os outros caranguejos que estão lá embaixo ficam puxando ele para baixo. Então ele não consegue sair daquilo ali. Então essa é a força do ambiente, né? Então cuidado, o ambiente que você está hoje é um ambiente que ele te coloca na vida que você quer viver, no relacionamento que você quer viver, sabe? Na vida sentimental que você quer ter, no relacionamento que você tem com o Senhor, ou não. São os caranguejos que te puxam para baixo, que são as âncoras, né? Outra coisa, uma mulher prudente, ela pensa nas consequências antes de agir. A mulher prudente, ela considera os seus passos, né? Prudência igual a calma, não vou agir com impulsividade. Isso seja num relacionamento, mas seja na compra, seja na comida, sabe? Seja de fazer o que precisa ser feito. Não vou agir com impulsividade. Vou agir com sabedoria, vou agir com cautela. Prudência igual cautela. Outra coisa de uma mulher prudente, ela sabe esperar o tempo certo. Gente, quando eu entendi isso, me deu um alívio. Por mais que tem vezes que eu acordo assim, Deus, eu quero viver logo isso. Hein? Mas quando você entende esse princípio de que Deus ele tem um tempo certo para tudo, né? Eclesiastes fala justamente sobre isso, há um tempo para tudo. Quando você entende isso, a gente fica tão livre de tantos pesos da nossa vida, sabe? Deus fala todos os dias, filho, você não precisa carregar esses pesos. Eu já tirei de você. E por que você ainda insiste em carregar os pesos dos tempos errados? Sabe? Enquanto Deus ele quer te entregar o novo, e o tempo certo ele vai te entregar. Sabe, gente? Uma coisa assim que muitas vezes eu acordava conturbada da cabeça, assim, ansiosa por nada. Não tinha nada de ruim na minha vida acontecendo. Só pelos pensamentos. Só pelos erros do passado. Só pela culpa. Né? E o mundo espiritual, o inimigo, ele coloca muito esses erros. Ele faz muito apontamentos. Sabe? Então esses apontamentos não vêm de Deus. Não vêm do Senhor. Né? A Bíblia fala que Deus ele é manso e humilde. Ele fala com amor pra você. Né? O inimigo, ele é roubador da nossa felicidade. Então tudo que ele puder fazer pra roubar a sua felicidade, daí está pegando lá de cá. Então tudo que ele fizer, tudo que ele puder fazer pra roubar a sua felicidade, ele vai fazer. Então é por isso que você sempre conquista as coisas e você nunca tá satisfeito. Por isso que às vezes você tem a família que você tanto sonhou, mas você nunca tá satisfeito. Sabe? É tudo a forma de pensar. Como que você tá pensando hoje? Esses dias eu fui pro evento e eu saí muito corrida, assim. Corrida no sentido de... Tinha muitas demandas, né? E aí eu acabei colocando o cuscuz e joguei, assim, o cuscuz sem querer. E aí sujou o fogão, né? E a gente vai percebendo as mudanças no nosso dia a dia. Se fosse a Natália de antes, meu Deus, eu disse, meu Deus, droga, não sei o que, meu Deus. Pronto, acabou, tá tudo errado, não sei o que. E aí vocês percebem que caso acontecesse isso, você precisa voltar pra sua essência, você precisa governar suas emoções. Não foi o caso, mas a Natália de antes era esse comportamento que iria acontecer, tá? E aí, na hora, eu quis, assim, meio que reclamar, assim, poxa. Só que aí, na hora, eu mudei o pensamento. Eu disse assim, Deus,
Se eu estou derramando esse cuscuz do meu fogão, é porque eu tenho uma casa e o Senhor cumpriu uma promessa. Se eu cumprir uma casa na minha... Eu estou derramando o cuscuz no meu fogão na minha casa. Vocês entendem? Então, assim... O inimigo, ele é um grande roubador da nossa felicidade. Sabe? Então, não deixe que ele roube a sua felicidade hoje, né? Então, quero que vocês saiam desse primeiro dia, desse devocional, entendendo, colocando luz nisso, né? O que Deus já fez na sua vida que você, às vezes, não está sendo tão grato. E é mesmo, quando acontecem comportamentos antigos, me sinto constrangida, né? E esse constrangimento tem que ser o temor a Deus. Não faz parte da minha essência. E aí, quando o Senhor coloca luz, é tirar a essência antiga e colocar a nova, né? Assim como o Senhor, ele deu um novo nome para Abraão, assim como ele deu um novo nome para Sara, né? Isso quer dizer nova identidade. Ele vai dar um novo nome para você. Ele vai dar uma nova essência para você, né? Eu não digo nem voltar para a essência, porque às vezes você nem sabe qual é a sua essência, né? Então peça para Deus, Deus, me mostra a minha essência, sabe? Me mostra, eu quero que você reflita hoje. O que é que Deus já tem te dado e você não tem reconhecido? O que é que você já está embaixo de uma promessa e você não tem reconhecido? Quero que você saia dessa live hoje, desse devocional, grato. E perguntas de reflexão, tá? Que eu separei para vocês. Senhor, o que ainda está escondido em mim? O que está no centro do meu coração hoje? Qual a cena? Eu quero que vocês fechem os olhos. Trouxe um negócio aqui. Vai para um lugar assim bem tranquilo. Não sei se você consegue, mas se você não conseguir, depois você assiste essa live de novo no finalzinho e faz esse movimento. Mas se não, só fica escutando. Se caso você não conseguir fechar os olhos agora, se esteja no trabalho, alguma coisa assim. Mas se conseguir, fecha. Quero que você feche os olhos e respire bem fundo. Sabe, respirar bem fundo, assim, descruzar as pernas, fica num lugar bem tranquilo, fecha os olhos. Se você não pode fechar os olhos agora, estiver num trabalho, só respira. Fica no espírito, né? Respira bem fundo pelo nariz, solta pela boca, assim, ó. Respira. Eu quero que você peça para o Senhor te revelar uma cena na sua mente do primeiro registro que você entendeu que você não merecia amor. Qual foi esse primeiro registro, assim, que surge na tua mente? Esse primeiro registro, assim, que você teve, que você aprendeu que eu não mereço amor. Eu não mereço viver um relacionamento saudável. Eu não mereço ter a completude de um amor. Eu me saboto. Eu criei essa proteção. Eu me relaciono por carência. Quando foi que você aprendeu a se enxergar dessa forma? Quero que você imagine essa cena, assim. Qual foi a primeira vez, assim, seja na sua infância, na sua adolescência? Quando foi que aconteceu isso? O que você ouvia dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, ou de um amigo, ou de uma tia, de um avô, ou de uma avó? Ou uma cena que você viu na sua infância? Quero que você deixe essa memória. Se não tiver vindo na memória, tá tudo bem. Durante os 7 dias vai vir. Eu quero que você anote. Se você já tem essa memória, eu quero que você entregue ao Senhor. Eu quero que você entregue a Ele. E eu quero orar e pedir para Deus receber isso para você hoje. Então, Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai,
eu quero te apresentar a vida dessas mulheres. Eu quero colocar elas embaixo da tua proteção, do teu abraço, do teu amor, do teu pertencimento. Eu quero te pedir hoje, Senhor Deus, para que o Senhor ilumine as coisas ruins que precisam ser tratadas. Eu quero que, assim como o Senhor colocou no meu espírito, eu quero que o Senhor realize na vida dessas mulheres. Eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor coloque luz na vida dessas mulheres, para que haja luz, para que elas enxerguem o que não vem da tua vontade, o que vem da tua vontade e o que não vem, Senhor Deus. Abre os olhos espirituais dessas mulheres, para que elas consigam sair transformadas desses 7 dias. Não pela minha capacidade, mas pela tua capacidade, Senhor Deus, pela tua graça. Faz, Senhor Deus, abre os olhos espirituais delas para que elas consigam enxergar comportamentos, pensamentos do passado, coisas que elas já estão vivendo, mas elas não conseguem ser gratas. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor receba todas essas aflições, todo esse primeiro pensamento, essa primeira vivência sobre o amor. Eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor recolha todos os pensamentos errados, para que o Senhor recolha todas as emoções erradas e o Senhor traga luz durante esses 7 dias. Pai, durante esses 7 dias, Pai, traz luz para a vida dessas mulheres. E eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor... Quero te pedir, Paizinho, para que o Senhor, além de trazer luz, o Senhor troque pelo teu pertencimento, pelo teu preenchimento, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor preencha a vida dessas mulheres a partir de hoje, para que elas se sintam verdadeiramente preenchidas pela tua presença. Para que a partir de hoje, desse dia, desse primeiro dia, a partir dessa data, do dia 8 de junho de 2026, assim como foi há 2 anos atrás comigo, eu quero te pedir para que o Senhor renove a aliança com essas mulheres. Para que todos os pensamentos sabotadores saiam agora em nome de Jesus. Para que todas as emoções ruins saiam agora em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, todas as vezes que essa mulher pensar pensamentos ruins e querer ter esses pensamentos do passado, o Senhor relembre que não é mais esse lugar que o Senhor quer que ela esteja. Que o Espírito Santo de Deus, ele lembre essas mulheres que não é mais esse lugar que elas precisam viver. E que o Senhor tem o nome delas escrito na palma da sua mão. E que o Senhor sabe o nome delas. E que elas são amadas, que elas são pertencentes, que elas são abençoadas, que elas são prósperas. E que elas são merecedoras de viver um amor em plenitude em Ti. Completo em Ti. Que elas não vão mais receber migalhas, que elas não vão mais aceitar migalhas, meu Deus. Eu declaro uma aliança renovada contigo, Pai. Eu declaro e eu te peço, Senhor Deus, para que o Senhor guarde o coração dessas mulheres. Para que todas essas mulheres que estão feridas, que estão aceitando ainda migalhas, que estão carentes, que estão com proteção que não tem necessidade, que essas mulheres que têm sentimentos ainda do passado, de culpa do passado, mulheres que sofreram abusos emocionais, mulheres que sofreram abusos físicos, que sejam curadas no poder do nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor nos guie durante esses 7 dias. Traz à luz o que precisa ser tratado em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e eu te agradeço, porque eu sei que vai ser um tempo precioso. Em nome de Jesus. Amém. Linguagem do amor de Deus, obediência. Então, se hoje Ele colocou algo no seu coração, se hoje Ele te deu um direcionamento, se hoje Ele disse, não quero mais esse comportamento, não quero mais esses pensamentos, não quero mais você andando com essa pessoa, não quero mais murmuração, não quero mais vitimismo, obedeça. Somente. Não pensa mais. Para de atrapalhar os planos de Deus para sua vida. Para de atrapalhar o novo de Deus para sua vida. Para. Tira o controle. Deixa Deus ele entrar na sua vida, porque Ele tem a solução para todos os seus problemas. Ok? Amém, 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 igreja. Igreja.
Espero que tenha feito sentido pra você. Caso você não esteja ainda no grupo de apoio, pode entrar, tá aqui o link, tá? Pra você entrar. Se não conseguir entrar, fala comigo no privado. Espero que tenha feito sentido pra você. Foi muito bom, esse tempo foi muito precioso. E eu sei que Deus, ele tem grandes coisas pra nossa vida. Assim como ele derramou e me curou de muitas feridas do passado, né? E ele me fez estar com ele esse período todo. Ele renovou a minha aliança. Inclusive, deixa eu contar pra vocês antes de finalizar. Vocês estão vendo esse anel? Deus, ele renova a aliança com a gente. Esse anel não é de noivado. Aliás, né? De Deus. Eu renovei minha aliança. Eu fiz uma aliança com o Senhor há 2 anos atrás, né? Contei pra vocês no começo da live e tudo mais. E prometi, guardei, disse, Senhor, guarda no meu coração e guarda no meu corpo físico. Não vou entregar a ninguém só depois do casamento, quando o Senhor falar quem é esse homem. Quando o Senhor escolher pra mim, né? E tudo mais. E a gente entra num lugar de o Senhor escolhe, mas eu preciso conhecer a palavra, o que o Senhor quer. Quem é esse homem? Para que quando chegue na minha vida eu consiga reconhecer. Mas assim, e aí passou um tempo, aí eu fui, logo depois fui pra igreja, né? Igreja nova, não era a minha. Aí o pastor disse assim, Deus, ele tá renovando a aliança com você, ele tá colocando um anel no seu dedo. Aí, pra que vocês entendam, Deus, ele coloca algo no coração e logo depois ele confirma. Através da palavra, através de pessoas, através de sinais. Deus, ele confirma. E aí, depois de um tempo, né, ano passado, inclusive, final do ano passado, a gente foi fazer uma espécie de amigo profético, né? Você não sabe o que você vai tirar nesse amigo profético, mas você compra um presente, pergunta pra Deus um presente que você tem que comprar, e você compra e lá a gente sorteia, né? Aí teve uma amiga que ela escolheu esse anel aqui, ó. Esse aqui, só esse, né? Aí ela disse assim, Deus... Aí tudo bem, um dia antes eu fui comprar uma coisa, eu disse assim... Eu senti no meu espírito de comprar esse anelzinho aqui, ó. Né? Senti. E eu vi um anel muito parecido com esse. Aí eu disse assim, não vou comprar, porque eu vou ganhar. Aí tudo bem, no outro dia foi essa amiga profética. Aí, quando ela me tirou, ela disse assim, a pessoa que eu tirei foi a pessoa que Deus disse de renovar a aliança, que ia casar. Só que quando eu olhei um anel, eu entendi que a sua aliança é comigo primeiro. Entendeu? Então, o que eu quero te falar pra você, a sua aliança primeiro é com o Senhor. Não é com uma pessoa, com um relacionamento. O centro da sua vida é Deus. Né? A sua aliança, primeiramente, tem que ser com Deus. Porque senão você vai endeusar o casamento. Você vai agir pela força da sua carne. Você vai atrair pessoas ruins. Pessoas que não são coerentes com o seu propósito. Certo? Então, o centro do seu coração é o Senhor. Espero que tenha feito sentido pra você. Amanhã temos o segundo dia do nosso propósito. 9 horas. Meio-dia, vamos todas parar em espírito e orarmos juntas, cada um no seu canto, e meio-dia vamos orar juntas e entregar o que Deus falou para nós ao meio-dia, certo? Então amanhã, dia 2, vamos nossa segunda live, segundo dia, às 9 horas. E espero que tenha feito sentido para você. Esse devocional vai ficar gravado por algum tempo e depois só para as mulheres da comunidade, tá? Comunidade Escopitas. E é isso, espero que tenha feito sentido pra você. Tchauzinho, beijo, que o Senhor abençoe e até amanhã. Foi incrível estar aqui com vocês.